do Ceará Esporte Clube. Conhecido como o mais querido, né? O slogan do Ceará. Ceará, infelizmente, foi derrotado em casa, né? Mais uma vez, criou oportunidades e desperdiçou. Gol do Ricardo Bueno, o Ceará abriu 1-0. E em 2 cruzamentos do Guga, né? Um gol do Natan e um gol do Jair. No último lance, o Ceará foi derrotado. Um castigo cruel para o Ceará, que veio de 2 ótimas partidas. Contra o Cruzeiro, perdeu um pênalti. E contra o Atlético, oportunidades que perdeu para um público de 16 mil pagantes. Vamos ouvir aí o zagueiro Thiago Alves, que perdeu um rebote incrível e falou que, independente da equipe, sempre o pensamento é vencer. Vamos ouvir aí o Thiago Alves. Então, sinceramente, a gente não tem que mudar essa mentalidade nossa, porque a gente tem que pontuar independente. A briga nossa é não olhar a camisa de adversário. A gente tem que encarar do jeito que foi encarado esses jogos contra o Cruzeiro, contra o Atlético. A gente respeita muito a história dos clubes, assim como o nosso clube também é um clube grande que tem história. A gente sabe do investimento deles, mas isso aí não entra em campo. A gente tem que encarar de igual para igual. O professor tá trazendo essa mentalidade pra gente, que a gente pode sim não ficar só se defendendo e vivendo por uma bola. Haja vista que esses 2 jogos aí mostrou que a gente tem condição de ir no Mineirão contra o Cruzeiro e jogar no campo deles. Aqui dentro de casa contra o Atlético, mandar no jogo também. Então a gente não pode escolher adversário. Independente contra quem a gente for jogar, a gente tem que manter o nosso padrão, porque os mesmos 3 pontos que a gente joga contra o Goiás são os mesmos 3 pontos aqui no Atlético Mineiro. Então a gente tem que mudar essa mentalidade nossa e, independente contra quem jogar, a gente tem que ter uma mentalidade vencedora, sabe? E não só nos limitarmos a brigar por poucas coisas. A gente tem que olhar a parte de cima da tabela, sim, e a diferença é só não acreditar. Se a gente acreditar, se a gente lutar, a gente tem a capacidade, que a gente tem uma matéria-prima muito boa aqui, a gente tem um grupo bom e é uma questão de encaixar uma vitória aí. Eu creio que a gente vai retomar aí e vai brigar na parte de cima. Muito bem, né? O Carlos Emanuel, gente, olha, vocês entram no nosso aplicativos que nós temos, né? Nas nossas redes sociais. Você quer participar do nosso grupo do Zap, né? O meu número é 85 DDD 8593 1567, a gente vai colocar. E o Carlos Emanuel, o Wellington, ele falou uma palavra muito interessante. Abre-se o sinal de alerta. Carlos Emanuel falou essas palavras nos seus aplicativos das redes sociais. Me chamou a atenção. Hoje eu não sou de muito observar as leituras, mas me chama a atenção um grande comentarista esportivo do nosso estado, que ele disse: até quando que a gente vai aguentar esse negócio de time quase venceu? Quase não vai adiantar nada. O time do Ceará vem com 2 derrotas, o time do Fortaleza está também com 2 derrotas dentro da competição. Vou perguntar para ti, Wellington, o que mudar a equipe do Ceará para que possa, você concorda com as palavras do zagueiro, está dentro do perfil do que a torcida do Ceará tem que esperar? Realmente essa questão de jogar bem, nunca ganhar, complica, né? O importante é bola na rede. Tem muitos times que não jogam bem, mas faz 1-0, como o Corinthians foi campeão brasileiro, né? Só de 1-0 em 1-0 e conseguiu. Mas realmente o Ceará vem jogando bem, Fortaleza também. Infelizmente a bola não está entrando. O time pressionou, entrou bem organizado. E a gente fica triste, que é uma pena, né? Tá tendo essa dificuldade de botar a bola para dentro, mas eu acredito que um trabalho melhor do Enderson, que é um ótimo treinador, tá aí meio adoentado, né? Possa voltar essa semana ainda, e ainda tem reforços ainda para participar. Tem muitos jogadores machucados, que é outro problema que eu vejo no Ceará. Essa questão desse departamento médico demora muito para liberar os jogadores, né? Tem o Alex Amado 2 anos parado. O Juninho Quixadá só volta depois da Copa América. Um negócio demorado que a gente não entende. O Wesley, o Bachola, a gente não sabe quando. A gente não entende esse departamento do Ceará. Muito bem, agora eu vou trazer, Rogério, a sua opinião mais uma vez. Até quando? Fica negócio de quase ganha, quase perde. Até quando que a gente vai suportar isso dentro de uma competição que se define aquele meio pontinho, aquele meio vírgula no final do campeonato? Primeiramente tem que parar de quase ganha. Tem que ganhar jogo. Dentro de casa principalmente.
O campeonato é de pontos corridos. Esses 3 pontos que o Ceará perdeu e o Fortaleza perderam, vão precisar lá na frente. Uma derrota fora, até aceitamos, não gostamos. Eu não gostei de você ter perdido. Né? Uma derrota fora é até aceitável, mas não é aceitável. É uma competição de pontos corridos. Dentro de casa, tem que fazer o dever de casa. Nem empatada de casa pode, quanto mais perder. O Ceará jogou bem, teve o controle do jogo, mas não fez o gol da vitória. O último lance do jogo, cruzamento de vacilo das águas, que você vê o gol aí, foi vacilo das águas, o Ceará perde o jogo. Então dentro de casa tem que valer o mando de campo, dentro de casa o time tem que jogar para frente sim, não tem que dar espaço para o adversário, não tem que deixar fazer uma marcação mais de cima, não deixar o time jogar, tem que fazer o que o Palmeiras fez com o Fortaleza, não deixou o Fortaleza jogar, aqui dentro de casa sim, vale para os dois, vale para o Ceará e vale para o Fortaleza. Ah, o Fortaleza jogou bem ontem. Ah, jogou bem, ganhou o jogo. Continuou, minha opinião, não adiantou nada. Desenvolveu bem? Desenvolveu. Não adiantou nada. Perdeu os 3 pontos, não perdeu? Pronto. O juiz prejudicou. Mas quando for o placar final, 1-0 Botafogo. Perdeu o jogo, tem que ganhar o jogo dentro de casa. Não pode empatar dentro de casa. Dentro de casa só resta a vitória. Carlos Emanuel. Mandar um alô, porque o ouvinte aí tá com a gente, né? O Ezio Rodrigues Gente tá fina. aqui à disposição, é só ligar, viu, galera? O João Neto, e aí, presidente Alberto Miranda? E o Júnior Pires, conhecido como mais o quê? Que eu falei que o Ceará era o mais querido, né? O slogan do Ceará, né? E o Ezio de novo, o maior pecado do Ceará é não matar o jogo quando teve a oportunidade, diferente do Ferrinho, que passou por cima do Santinha. O Jonathan Win Fernandes, quem é o pior time paulista para vocês? Maringá, no Paraná, tá acompanhando o programa. E o Júnior Pires, sou tricolor, mas acho que o Ceará tem um melhor elenco, melhor que o do Fortaleza. O Fortaleza tem um bom treinador, que consegue manter a postura do time. E o Ezio Rodrigues, Bacholi e o Wesley estarão liberados para o jogo contra o Goiás. E finalizando os comentários aqui, Júnior Pires, pois é, torcedor cearense, se contenta até com derrota, pensamento pequenino, né? Verdade. Pensar Muito grande, bem. pensar Olha, grande. gente. Respondendo a pergunta do torcedor, qual é o pior time paulista para vocês no Brasileirão? Wellington, dá uma opinião aí. O Wellington e o Rogério. Fica à vontade de vocês aí. Mas pra mim, É muito cedo, né? é muito cedo pra É muito dizer. cedo, é muito Agora cedo. eu vejo. Eu não gosto dessas respostas, Pela porque... postura que eu vejo e entendo, eu vejo o Corinthians muito eu abaixo eu dos vejo outros, o que né? o Corinthians é, o O Corinthians é Santos time joga um de- futebol fino, bem organizado, Eu já critico o São Paulo. competitivo. Eu já critico São o Paulo, São Paulo. eu não. Mas mentira. No Mas Campeonato Paulista, sim, eu vi o São Paulo, mas agora que o Cuca chegou, entrou Deu uma melhorada, São Pato, Tietê, né? Deu uma organizadazinha melhor, Eu vejo o São Corinthians Paulo também forte. com um time muito fraco Corinthians para esse acho que- ano, né? Para ser um grande de futebol brasileiro, campeão do mundo, né? Muito bem, agora eu vou trazer novamente Casa Manuel. Casa Não, Manuel. eu queria antes- só finalizar essa parte do Ceará e dizer que ano passado aconteceu mais ou menos parecido. O Ceará fez boas partidas no começo do campeonato, empatou com o Corinthians lá, aquele golaço do Wesley, que foi até escolhido o gol mais bonito do campeonato. Teve várias partidas que ele perdeu de 1-0, 2-1, e foi somando. 1 derrota, 2 derrotas, 3 derrotas, 4 derrotas. Quando for olhar, o Ceará tinha 8 derrotas, e o pessoal dizendo, tá jogando bem, não faz gol, não sei o que, não sei... Eu falei semana passada, comentários em off com meus amigos, que eu gostei da postura do Ceará contra o Cruzeiro, que se mostrou de igual para igual. Mas isso numa partida é uma coisa, agora repetir isso em várias partidas vai fazer falta, porque o que vale realmente para um campeonato de pontos corridos é os 3 pontos. E equipes pequenas, com todo respeito ao nosso Ceará, ao nosso Fortaleza, são equipes grandes do futebol nordestino. Mas eu digo, comparado com os do Sul-Sudeste, se tornam pequenas, né? Pelo orçamento financeiro que esses times têm. Então, esses times, a qualquer momento, quando a Libertadores acabar, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, eles vão concentrar suas forças no Brasileirão. E o Ceará e o Fortaleza eram para já estar aproveitando agora e ganhar esses pontos aí. O Ceará, com todo respeito aí, o Ceará era... Modéstia à parte, o Ceará está na liderança hoje, com 9 pontos. E o Fortaleza tem beliscado um ponto ontem contra o Botafogo, né? Muito bem, Uma rapidinho vitória, aqui, ó. Só lembrar vocês, ó. Atlético Mineiro.